9, aquela que vai falar sobre as equações trigonométricas, tá? Então, vamos lá. Vamos compartilhar com vocês e prosseguir com a nossa playlist do segundo ano. Pronto. Aqui está nosso quadro. Pronto. Então, já gravamos até agora 18 vídeos. Daqui até aqui. E agora vamos para o vídeo 19, onde vamos falar sobre as equações trigonométricas. Bem, todo objeto matemático para ser chamado de equação tem que ter duas coisas, né? Tem que ter a igualdade e tem que ter a variável. E se a variável for o ângulo de uma razão trigonométrica, então ela é chamada de equação trigonométrica. Então, nós temos 6 tipos de equações trigonométricas básicas, já que nós temos 6 razões. É claro que eu posso misturar as razões numa mesma equação, né? Mas o que fique claro é que para a gente resolvê-las, a gente precisa basicamente do ciclo trigonométrico. Se a gente souber manipular bem o ciclo trigonométrico, nenhum problema. Vamos dar agora em sequência 8 exemplos de equações trigonométricas. Primeiro exemplo. Seno de x vale meio. Eixo dos senos é esse eixo aqui, né? Nós já falamos em aula anterior. Meio está aqui. Meio está aqui, ó. Que é metade do raio, já que esse raio vale 1. Então, aqui é a metade desse raio aqui, é esse ponto aqui. Então, quais são os ângulos, pessoal? Que o seno vale meio. Quais são? X vale 30 graus. E todos os seus arcos côncavos a ele, que, ou seja, não precisa ser na primeira volta, então eu boto K vezes 360, onde a gente sabe que K pertence aos inteiros, ou X vale 150, que é o outro ângulo do segundo quadrante, né? Todos dois batem aqui no meio, né? Mais K vezes 360, onde K pertence aos inteiros. Essa é a resposta da primeira equação. Ou seja, para você resolver uma equação trigonométrica, você precisa do ciclo trigonométrico, marcar o valor do seno, no caso, se for seno, no eixo dos senos, e ver que ângulo proporciona tal valor. Vamos agora visualizar o seno aqui num programinha no tablet, com geometria dinâmica, né? Então, mostrando aqui que eu posso mover, ó, esse ponto. Ó, então, o segmento OB é o valor do seno. Então, aqui o seno vale 0. Ó, então, o meio que eu acabei de mostrar acontece no 30 e no 150. Se fosse raiz de 2 sobre 2, seria o 45 e o 185. Se fosse o raiz de 3 sobre 2, seria o 60 e o 120. Se fosse 1, seria o 90. Se fosse menos meio, seria o 210 e o 330. Se fosse o menos raiz de 2 sobre 2, o 225 e o 315. Se fosse menos raiz de 3 sobre 2, seria o 240 e o 300. E se fosse menos 1, é o 270. Ou seja, o seno varia de menos 1 a 1. Ok, pessoal? Pronto. Vamos agora para o segundo. Aí tem mais uma com seno aqui, né? Uma primeira com seno e uma segunda com seno aqui. E eu acabei de mostrar lá no programa, né? Que é menos raiz de 3 sobre 2, ó. Raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente igual a 0,85. Negativo. É esse ponto aqui. E aí, qual é o ângulo que tem o seno esse valor? É o 240 e o 300. Então, a solução dessa equação trigonométrica vai ser o x vai ser igual a 240 mais k vezes 360, ou seja, seus arcos côncavos. Ou x vai ser igual a 300 mais k vezes 360. Essa é a solução
de uma nova equação envolvendo seno. Outra curiosidade, se eu botar o seno de x igual a um valor que não esteja no intervalo que vai de menos 1 a 1, aqui é 1, aqui é o menos 1, se eu botar seno de x igual a 3, é claro que x aqui, o conjunto de solução dessa equação, é vazio, né? Por quê? Porque não tem nenhum ângulo cujo seno assuma o valor 3. O seno varia de menos 1 a 1, conforme já falamos anteriormente. Outra coisa curiosa aqui, também, ainda com seno. Se eu tiver seno x, outro exemplo, se eu tiver seno x igual a 0, ó, o 0 está aqui, então seria o 180 mais k vezes 360 e o próprio zero, né? Só que aqui tem uma coisa curiosa, que é a seguinte. Quando você vai... Aqui os arcos côncavos a 180 são 180, 540, menos 180 são os arcos côncavos. E tem infinitos aqui. Aqui, os arcos côncavos a zero são 0, 360, 720, menos 360 e assim por diante. Uma coisa curiosa aqui é quando você vai desse para esse, ó, você anda 180, desse para esse você anda 180, ou seja, de um para outro aqui a distância é 180, né, pessoal? Ó, desse para esse, desse para esse, desse para esse, ou seja, o 540, o 720, ou seja, eu consigo juntar essas duas respostas numa só. E qual é essa única resposta? Os arcos côncavos de zero, agora com salto não de 360, mas não são mais os arcos côncavos, e sim o salto de 180 graus faz com que eu consiga obter essas duas respostas de uma vez só. Essas duas são substituídas só por essa daqui. Se colocar em radianos, a resposta fica bem simples, ó. K vezes π, onde K pertence aos inteiros. Esse aqui seria o conjunto de solução dessa equação seno x igual a zero, tá? Vamos para um terceiro exemplo. Aqui o valor do cosseno não está explicitado. Então, fica bem claro que toda vez que o valor do cosseno não está explicitado, você tem que isolar o valor da razão trigonométrica. Ou seja, no caso desse 2 está multiplicando, passa para o outro lado como? Passa para o outro lado dividindo. Pronto. Aí agora, eu vou no eixo dos cossenos, que é esse eixo daqui. Não é mais o vertical, é o horizontal. Aqui vale 0, aqui vale 1, aqui vale menos 1. E eu quero que assuma o valor raiz de 2 sobre 2, que a gente já viu anteriormente, que é aproximadamente 0,7. 0,7 está aqui, pessoal. Então, que ângulos são esses que levam a esse cosseno? 45 e 315. Então, resposta. 45 mais K vezes 360 ou 315 mais K vezes 360. Posso escrever essa resposta em radiano também. Pronto. Então, mais uma solução de uma equação, uma com cosseno. Vamos para um quarto exemplo ainda com cosseno, tá? Olha aqui. De novo, o valor do cosseno não está explicitado, eu tenho que explicitar, então eu passo o 8 para lá dividindo, 4 sobre 8, só que simplificando a fração menos 4 oitavos fica menos meio. Novamente, esse é o eixo dos cossenos. Menos meio está aqui, né? Entre o 0 e o menos 1, na metade. E os ângulos que levam a isso são esses dois ângulos, 120 e 240. Vou botar a resposta agora em radiano, tá? 120 é 2π sobre 3 radianos. 240 é 4π sobre 3 radianos. Então, a resposta vai ser 2π sobre 3 mais K vezes 360, que é 2π, ou 4π sobre 3
mais K vezes 2π. E com isso chegamos a mais uma solução. Vamos usar a geometria dinâmica para a gente visualizar o cosseno. Então, aqui eu posso mexer o ângulo X, ó. Esse é o ponto do ângulo X, ó, para onde eu quiser, ó. Então, aqui o ângulo começa de 0 grau, ó. Olha o ângulo 0, que o cosseno vale 1, ó. E aí eu vou aumentando o ângulo, o cosseno vai diminuindo. Em 30 e 330 ele vale 0,85, raiz de 3 sobre 2. Em 45 e 315 ele vale 0,7, que é o raiz de 2 sobre 2. E no 60 e no 300 ele vale meio. No 90 e no 270 ele vale 0. O valor lá da equação que a gente acabou de fazer, ainda não, né? Foi exatamente esse. Menos meio é o 120 e o 240. O menos 0,7, menos raiz de 2 sobre 2 é o 135 e o 225. O menos raiz de 3 sobre 2 é o 150 e o 210. E o 180 é o menos 1. E com isso varremos todos os valores possíveis do cosseno, tá? Então é isso, cosseno mostrado. Vamos para o quarto exemplo. O quinto exemplo, melhor dizendo, né? Qual é o quinto exemplo? É um envolvendo tangente. De novo, o valor da tangente não está explicitado, a gente tem que explicitar. Então, passa o raiz de 3 dividindo, que está multiplicando. Só que aqui a gente pode racionalizar. Racionalizar significa tirar a raiz do denominador. Então, para eu tirar a raiz do denominador, sem modificar a fração, obviamente, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Então, vai ficar 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Vai cortar. Ou seja, tangente de x vale raiz de 3. Pronto. Esse é o eixo das tangentes. Esse eixo daqui. Aqui é o 0. Aqui é o 1, que é o valor do raio, ó. Aqui é o valor raiz de 3, é o valor que a gente deseja. Então, isso acontece em que ângulos, pessoal? Quais são os ângulos que isso acontece? Nesse daqui, que é 60, e nesse daqui, que é 240. Então, a resposta vai ser 60 graus, mais os seus arcos côncavos, ou 240 graus, mais seus arcos côncavos. E aqui vai acontecer exatamente o que aconteceu lá naquele exemplo do seno de x igual a 0, quando o salto é 180. Ó, desse para esse, o salto é de quanto, pessoal? De 180. E desse para esse, para o próximo arco côncavo de 60, que é o 420, também 180. Ou seja, eu consigo juntar essas duas respostas numa só, onde eu pego o menor dos valores como referência e diminuo o salto de 360 para 180. E com isso eu junto essas duas respostas em uma só. Todos os valores que estão aqui, conseguem ser representados por essa única expressão aqui. Vamos agora para visualizar a tangente. Aqui no ciclo. Pronto, então eu tenho liberdade agora para mover o ângulo X, ó. Então, ó, no 0 grau, a tangente vale 0, assim como no 180. Aí, no 30 graus e no 210, ela vale o raiz de 3 sobre 3, que é aproximadamente 0,6. No 45 e no 225, ela vale 1, que é o valor exato, né? E no 60 e no 240, ela vale raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Ela vai aumentando, 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 e quando chega no 90 e no 270 ela não existe, porque está paralela ao eixo das tangentes, não vai cruzar, ó. Aí aqui ela passa a ser negativa, a partir do segundo quadrante e do quarto quadrante. No 120 e no 300, menos raiz de 3. No 135 e no 315, menos 1. E no 150 e no 330, menos raiz de 3 sobre 3, menos 0,6. E no 180 e no 0, grau 0. Pronto, com isso visualizamos a tangente. Vamos agora para o próximo exemplo lá, o exemplo 6. Agora um com cotangente. Então,
Aqui o valor da cotangente já está explicitado, vale menos raiz de 3. Essa figura está errada, né? Eu devia ter colocado quer dizer, não é esse eixo que me interessa, e sim é esse eixo daqui. Deixa só a mesa destravar. Acabou de dar uma travadazinha. Pronto, é esse eixo daqui. Continua travando. Está ameaçando fechar. Um pouquinho de paciência. Pronto, ela voltou. Então, vamos botar o eixo das tangentes, das cotangentes, é esse eixo daqui. Eixo das cotangentes. A tangente vale menos raiz de 3, então aqui, esse cara seria o menos 0,6. Esse cara daqui seria o menos 1. E esse cara daqui é o menos raiz de 3. Já que aqui é o zero desse eixo, né? Aqui é o 1. Então, onde é que acontece? O valor menos raiz de 3 é no 150 e no 330. Então, resposta dessa equação, x tem que valer 150 mais seus arcos côncavos e no 330 mais seus arcos côncavos. Exatamente como na tangente, todas as respostas da cotangente podem ser reunidas numa só, se você perceber que de 150 para 330 o salto é de 180. Então, você escreve 150 mais K vezes 180. Em radiano, seria π sobre 6 vezes 5, 5π sobre 6, mais Kπ. Indo lá para o tábule, está aí o eixo das cotangentes. E aí eu movo o ângulo para onde eu quiser, e olha que o valor 0,7 acontece exatamente no 150 e no 330. Vamos começar aqui, ó. No 0 grau, ó, ele não existe, no 0 e no 180. No 30 e no 210 vale 1,7. No 45 e no 225 vale 1. No 60 e no 240 vale 0,6, que é o raiz de 3 sobre 3. No 0, no 90 e 270 vale 0. No 120 e no 300 vale menos 0,6. No 185 e no 315 vale menos 1. E finalmente o valor da equação, mostrado agora há pouco, no 150 e no 330 vale menos 1,7. Vamos para a sétimo exemplo. Agora um envolvendo secante. Vale lembrar que o eixo das secantes é o mesmo eixo do cosseno, né? É o mesmo eixo do cosseno, só que quando o cosseno varia de menos 1 a 1, a secante ela varia de 1 até mais infinito e de menos 1 até menos infinito. Então, menos 2 nesse eixo aqui é o 0, aqui é o menos 1, aqui é o menos 2.
Onde é que acontece, lembra que a gente faz uma tangente ao círculo, né? Onde acontece isso? No 120. E aqui outra tangente, outra reta tangente. Não estou falando razão tangente, sim reta tangente. Forma 90 graus com o raio, ó. 90 graus com o raio. E esse outro ângulo aqui é 240. Então a resposta vai ser 120 e seus arcos côncavos, ou 240 e seus arcos côncavos. Visualizando isso agora com geometria dinâmica. Vamos lá para secante. Não, esse é cossecante. Não é esse. É esse daqui. Pronto. Está aqui o eixo das secantes, né? Mostrado aí. Aqui eu consigo mexer no ângulo X, o valor de X que eu desejar. Então vamos lá, começa lá do zero. Ó. Do 0 grau, a secante vale 1. Aí no 30 e no 330, ela vale o 2 raiz de 3 sobre 3, que é o 1,2. No 45 e no 315 ela vale raiz de 2, que é 1,4. E no 60 e no 300 ela vale 2. Veja que é o dobro do raio, tá? No 90 e no 270 a secante não existe. No 120 e no 240, menos 2. No 135 e no 225, menos raiz de 2. E no 150 e no 210, o 2 raiz de 3 sobre 3, né? Que é o inverso de raiz de 3 sobre 2. Tá? Pronto. Mostrado a secante. E para finalizar, o oitavo e último exemplo. Agora envolvendo a função cossecante. A função cossecante, ela tem o mesmo eixo do seno, é igualzinho ao mesmo eixo, é o eixo dos senos, também é o eixo das cossecantes, exatamente como era o inverso do seno. Enquanto o seno varia de menos 1 a 1, ela varia de 1 até mais infinito, e de menos 1 a menos infinito, e aí o menos raiz de 2 é esse valor aqui, ó. Está mostrando aqui. Isso acontece com que retas tangentes? Essa aqui do 315 e essa aqui do 225. Então a resposta vai ser 225 mais K vezes 360, ou isso no terceiro quadrante, e no quarto quadrante, 315 mais K vezes 360. Então, as únicas respostas que podem regularmente ser transformadas as duas em uma é apenas a tangente e cotangente. As outras quatro não, só em casos particulares, onde, no caso do seno e do cosseno, onde der zero. Pronto, pessoal, está aqui, aqui uma relação de exercício, você pode tirar print nessa tela, para fazer. E para terminar a aula, eu vou fazer mais um exercício que não seja trivial. Por exemplo, se eu tivesse uma equação dessa aqui, tangente de x igual a 1/3, por exemplo. Agora, esse aqui não é nenhum dos valores que a gente sabe, que é o 30, nem o 45, nem o 60. E aí, como é que faz? Bem, eu podia usar o círculo do mesmo jeito, né? Só que eu não vou obter um valor exato. Mas eu desenho o círculo trigonométrico, desenho o eixo das tangentes, que é esse eixo aqui. Marco 1/3, aqui é 1. 1/3 é dividido em 3 partes iguais, ó. Então, esse cara deve ser mais ou menos 1/3. E o ângulo
são esses dois ângulos aqui, ó, esse e esse. Como um terço vale 0,3333, é uma dízima, a gente já sabe, a gente já viu o valor de 30 leva a 0,6, né? Por exemplo, 30 graus, que está mais ou menos aqui, levaria ao 0,6. Então, eu sei que um cara é menor que 30, mas não sei o valor exato, né? Mas aí, o que é que você pode fazer aí? Você pode, quer dizer, o valor do ângulo só com uma calculadora mesmo para a gente obter. Agora, se quisesse perguntar quem é o seno, peraí que a mesa voltou a dar uma travada, não, ela agora fechou. Não foi só travar, não, ela fechou. Pronto, vamos reabrir. Pronto, estávamos aqui, ó, nesse exemplo. Então, tendo a tangente, a gente pode tentar achar o seno, quer dizer, e o cosseno. Como? Tangente é seno sobre cosseno, que vale 1/3. E a gente sabe, pode formar um sistema com a relação fundamental. Qual é? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1. Então, daqui eu faço a multiplicação cruzada e concluo que o cosseno é o triplo do seno. E eu substituo essa informação na outra equação e formo um sistema. Então, vai ficar seno ao quadrado de x, mais, no lugar de cosseno, 3 vezes seno x ao quadrado, igual a 1. Seno ao quadrado de x mais 3 ao quadrado vai dar 9. 9 seno ao quadrado de x igual a 1. 9 mais 1 vai dar 10. Seno ao quadrado de x igual a 1. E aí, seno ao quadrado x igual a 1/10. E tira a raiz, né? Seno de x é igual a mais ou menos raiz de 1 sobre 10, que é 1 sobre raiz de 10, que racionalizando fica raiz de 10 sobre 10. Ou seja, eu consigo obter o valor do seno e automaticamente também o do cosseno, mas eu não sei dizer com exatidão o ângulo. O máximo que eu sei dizer é que é um cara entre 0 e 30 graus. Isso eu sei dizer no primeiro quadrante e, obviamente, no segundo quadrante, no terceiro quadrante, entre 210 e 180. Isso é só o que eu sei dizer, já que 0,333 está entre 0,6 e 0, que são os valores que eu conheci e que eu tomei como referência. Pessoal, é isso, tá? Resolvemos aí várias inequações, um total de 8, e essa agora foi uma nona, um nono exemplo mostrado agora aí, mas a gente em geral trabalha mais comumente com os ângulos mais conhecidos, que são 30, 45 e 60. Foi o que fizemos na aula de hoje, e demos as respostas. As respostas podem ser dadas em graus ou em radianos, tanto faz. E fique atento que quando sempre vai ter duas respostas, mas quando as duas tiverem um salto de 180 de uma para outra, você pode juntar as duas numa só. Quando não for de 180 a diferença, então você não consegue juntar as duas numa só, não. É isso. Aula de equação finalizada. E aí vem agora a aula 20, falando de inequações, onde mais uma vez usaremos bastante o ciclo trigonométrico. Veja como aquela aula do ciclo, dada anteriormente, ela é tão importante que a gente vai usar o ciclo continuamente. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima aula.